5 mortos e 6 presos. Polícia evita ação de criminosos e expõe guerra entre facções. Imprudência no trânsito. Motociclistas recebem 20 vezes mais indenizações por acidente do que motoristas de carro. Veja também arte em ruínas. Exposição transforma prédios históricos abandonados em pintura. E tem outras dicas na nossa agenda cultural. Começa agora o A Crítica na TV. Olá, boa noite. Hoje é Dia Internacional do Motociclista, uma data para comemorar e principalmente para refletir sobre a imprudência no trânsito. Para você ter uma noção, de cada 10 indenizações pagas a vítimas de acidentes, 8 são para motociclistas. Em segundos, 2 vidas foram perdidas. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira, na Avenida Camapuã, Zona Norte. A motorista do carro conduzia pela contramão e a motocicleta estava em alta velocidade com 2 pessoas sem capacete. A moto chegou a pegar fogo. A passageira da motocicleta, que foi lançada no momento da colisão, e o piloto morreram na hora. Nos últimos 10 anos, o número de motociclistas indenizados na região norte foi 20 vezes maior que o número de motoristas de carro. Só este ano, das mais de 17 mil indenizações pagas em acidentes de trânsito, 85% foram para condutores de moto. Nesta sexta-feira, ações de conscientização foram feitas em pontos estratégicos da capital. A ideia é alertar motoristas sobre respeito no trânsito. Essa é a primeira ação que a Abraciclo está fazendo em Manaus, no Dia do Motociclista, dia 27 de julho. E está sendo muito importante. A gente sabe que os acidentes de trânsito, na sua grande maioria, envolvem as motocicletas, né? Então essa ação é para conscientizar o motorista a respeitar o motociclista e, ao mesmo tempo, o motociclista saber trafegar de forma correta para evitar esses acidentes. Entre as imprudências mais comuns está a ausência do capacete ou ainda motoristas de sandálias. Segundo o diretor do SAMU, grande parte das lesões em acidentes com motocicletas poderia ser minimizada apenas com o uso correto do equipamento necessário. Muitas pessoas perderem os pés somente os pés, por estarem de chinelo, por exemplo, né? E sem camisa e sem a proteção do cotovelo, dos joelhos, né? As lesões acabam ficando mais graves. Mas a maior parte das pessoas que andam diariamente sobre 2 rodas tem histórias trágicas para contar. Um cachorro atravessou no meio, aí eu fui frear, eu bati nele, aí caí. E mesmo quem nunca caiu de moto, sente medo. Você tem que ter cuidado, bastante cuidado, porque o trânsito é louco. As companhias aéreas que operam no aeroporto Eduardo Gomes foram alvo de uma fiscalização em prol dos direitos do consumidor. A ação faz parte da campanha nacional Bagagem Sem Preço. O principal objetivo da fiscalização foi esclarecer o consumidor quanto às cobranças indevidas sobre o despacho de bagagens nos aeroportos. Houve a alteração na resolução 400 da ANAC, que passou a taxar a bagagem. Anteriormente eram 23 quilos, que era a tolerância, e hoje essa tolerância caiu para 10 quilos e há a taxação. Desde o ano passado, os órgãos de defesa do consumidor tentam impedir a cobrança. A medida imposta pela Agência Nacional de Aviação Civil foi aprovada em 2016 e entrou em vigor em junho de 2017. O pagamento extra vem causando insatisfação dos passageiros. Eu acho essa cobrança totalmente indevido, eu acho que não deveria acontecer porque é um direito do consumidor. A fiscalização também verificou se procedimentos exigidos no Código de Defesa do Consumidor estão sendo cumpridos, como guichês, atendimento preferencial, por exemplo. Nós vamos observar a resolução 400 da ANAC, de respeito à questão das bagagens, se tem a questão do atendimento prioritário, e também se tem as demais legislações referentes ao direito do consumidor nos balcões das companhias. Nós vamos também fiscalizar as lojas do aeroporto para ver se estão de acordo com a lei consumerista. E em Parintins, a Justiça Eleitoral cassou o mandato do vereador Marcos da Luz, do PRB,
por captação ou gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais. A determinação foi da juíza eleitoral Larissa Padilha Roriz Pena. O repórter Geandro Soares tem os detalhes. O parlamentar foi notificado sobre a decisão da Justiça Eleitoral nesta sexta-feira. O vereador Marcos Aurélio Matos da Luz, o Marcos da Luz, está cassado e inelegível por 8 anos, acusado de captação ou gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais. O pedido de cassação foi feito pelo Ministério Público do Estado após a apreensão, às vésperas da eleição de 2016, de R$50 mil de origem suspeita do então candidato. O dinheiro foi encontrado dentro de um carro após denúncia anônima e seria usado supostamente para a compra de votos. Após eleito, Marcos da Luz teve suas contas da campanha reprovadas, mas depois de recorrer, as contas foram aprovadas com ressalva. No entendimento do Ministério Público do Estado, o parlamentar não conseguiu comprovar a origem e destino do dinheiro apreendido. O vereador, após a notificação da Justiça Eleitoral, ainda não se manifestou, mas deve recorrer da decisão. O suplente dele é o ex-vereador Gelson Moraes, que pode assumir a vaga de Marcos da Luz. Nós tentamos contato com o vereador Marcos da Luz, mas ele não atendeu as nossas ligações. E agora vamos dar um giro pela região norte e conferir as principais notícias com os repórteres da Record TV. A Polícia Federal descobriu uma fábrica clandestina de armas em Redenção, município do Sudeste Paraense. O responsável foi identificado, mas quando os policiais chegaram ao local, ele não estava. E as investigações apontam que ele faz parte de uma das maiores facções criminosas que age na região sudeste do país. Na fábrica foram apreendidas armas, munições e vários equipamentos. O local onde essa fábrica funcionava é uma casa construída em uma área de invasão do município. De Belém, Priscila Amaral. E em Roraima, 5 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Estado por xenofobia e crime de incitação. O caso ocorreu em março deste ano, em Mucajaí, interior do estado, durante protesto contra a presença de imigrantes venezuelanos. E na ocasião, os estrangeiros foram expulsos de onde estavam e tiveram seus pertences queimados. De Boa Vista, Roraima, Edilon Albino. 5 traficantes foram mortos durante uma troca de tiros com a polícia militar. Outros 6 acabaram presos. 4 armas e 2 veículos foram apreendidos. O tiroteio aconteceu na zona oeste da capital. A PM conseguiu frustrar a ação dos criminosos que foram ao local para executar traficantes rivais. Dentre os mortos, 2 eram suspeitos de comandar uma série de assassinatos aqui em Manaus. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o policiamento foi reforçado nas ruas da cidade. De Manaus, Fred Rocha. Sobre esse caso dos 5 mortos e 6 presos na noite de ontem, a Secretaria de Segurança Pública se pronunciou e disse que conseguiu evitar uma guerra de facções. Quem tem mais detalhes sobre isso é a repórter Rosiane Chagas, com quem eu converso ao vivo a partir de agora. Boa noite, Rose. A SSP já disse o que vai fazer? Como é possível evitar novos confrontos? Pois é, boa noite para você, boa noite a todos. Disse sim, disse que as operações da Segurança Pública, da Secretaria de Segurança Pública, vão continuar aqui na capital e que o policiamento vai ser intensificado. Desde ontem à noite, correram boatos aqui pela capital que o traficante conhecido como Mano Caio teria sido um dos presos na operação Força Tarefa de ontem à noite, que terminou aí com 5 mortos e 6 presos lá no bairro São Jorge. A PM não confirmou essa informação, disse inclusive que ele continua foragido e está oferecendo inclusive também uma recompensa para quem tiver informações sobre o paradeiro de Mano Caio. Hoje pela manhã, o comandante da Polícia Militar do Amazonas, o coronel Davi Brandão, comentou essa operação de ontem. Ele disse, como você disse ali no início, que a polícia conseguiu evitar, um confronto entre facções, que eles estavam ali acompanhando já uma movimentação desde cedo e conseguiram evitar que esse confronto acontecesse. Vamos ouvir. Nós já estávamos acompanhando uma possível concentração de uma facção que iria atacar outra facção. E, de fato, foi evitado todo e qualquer conflito entre uma facção e outra. Foi a força de segurança, realmente, nós conseguimos estagnar isso nesse primeiro momento.
Pois é, quem também comentou essa operação foi o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Onésio Paiva. Ele disse que tanto a Operação Força Tarefa quanto a Operação Horus vão continuar aqui na capital na tentativa aí de evitar novos confrontos entre facções criminosas, e disse também que a zona oeste, as zonas oeste e centro-oeste vão receber um policiamento reforçado, inclusive com mais 60 viaturas para fazer aí a segurança, né? Esse é o retrato da segurança pública no estado. Aqui na capital também, inclusive, já são quase 100 mortes só nesse mês de julho, Zé. Tá ok, muito obrigado, Rose. A gente torce para que a polícia tenha, de fato, êxito nessas operações, porque o que a população menos precisa é de uma guerra desse tipo. No próximo bloco tem novidades sobre o vestibular da UFAM. Agora em Manaus, são 7h30, 7h30, a gente volta daqui a pouquinho.